Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O bom dia. Salmo 97. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Um Feliz Natal. E o Salmo de hoje aponta exatamente de que toda a criação foi testemunha do nascimento do Salvador. E o nascimento de Jesus não é simplesmente um ato isolado de um ser que nasce, é uma manifestação para toda a criação. É de uma ordem terrestre, espiritual e de uma ordem cósmica, por assim dizer. Ele é o Alfa, o Ômega, é o portador da paz, da salvação e da luz eterna que brilha no mundo. Na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, capítulo 52, dos versículos 7 ao 10, está no contexto do período do exílio babilônico e a promessa de restauração. E esse trecho, especificamente, está situado na sessão de esperança e celebração da libertação que Deus traria ao seu povo. E a imagem central é de um mensageiro que anuncia a libertação, simbolizando o retorno de Deus a Jerusalém como rei. Vejamos que no versículo 7 está assim: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro, que traz boas notícias. A beleza mencionada não é física, mas espiritual e simbólica, indicando a importância e o impacto da mensagem proclamada. Devemos entender que a palavra símbolo, do grego símbolos, aquilo que une, ou seja, a mensagem que aponta para uma realidade de esperança, para que tenhamos força e determinação nessa vida e nessa caminhada. Então, toda a dimensão em Isaías aponta para algo que transforma a realidade. As boas novas, a palavra em hebraico, bazar, tem essa relação de transformação da realidade. Temos aqui também as palavras paz, em hebraico, shalom, que não significa apenas ausência de guerra, mas integridade, bem-estar e plenitude. A salvação, Yeshua, que remete à libertação divina, que inclui aspectos espirituais e materiais. Ou seja, a salvação, ela é por completo. Tem uma dimensão que vem exatamente para restaurar toda a humanidade. E somos portadores de boas notícias, ou devemos ser, pois se acreditamos no Cristo e somos seus seguidores, a nossa caminhada aqui também deve ser de portadores de boas notícias. Por mais que estejamos em um mundo cheio de sofrimento e desesperança, somos chamados a proclamar a paz e a salvação que vem de Deus. E na segunda leitura de hoje, em Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 ao 6, é um tratado teológico e exortativo que destaca a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, especialmente em relação às figuras do Antigo Testamento. O destino dessa carta é uma comunidade judaico-cristã, com grande familiaridade com o Antigo Testamento, e o propósito é exatamente confirmar a superioridade de Cristo e encorajar a perseverança na fé. Vejamos que no versículo 1 inicia da seguinte forma: muitas vezes e de diversos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. E este versículo destaca a história da revelação progressiva de Deus através dos profetas, que comunicaram sua vontade ao longo dos tempos. Muitas vezes enfatiza a diversidade de ocasiões e diversos modos. Refere-se aos métodos variados, visões, sonhos, sinais.
E a presença de Deus está na história. E com isso, nós temos ainda no texto de hoje o apontamento para Jesus, evidenciando a sua grandeza, onde está lá no versículo 5: Tu és meu filho e hoje eu te gerei. É uma citação do Salmo 2, versículo 7. Ao introduzir o primogênito no mundo, no versículo 6, adorem-no todos os anjos de Deus. Ou seja, é um apontamento de Cristo na participação na história da humanidade e a sua dimensão divina. Cristo é o primogênito da criação e da ressurreição, reconciliando todas as coisas por seu sangue, conforme está em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 ao 20. Então, a dimensão do Natal já nos aponta para a realidade e o mistério pascal. Não podemos distorcer o significado do Natal. Sim, Jesus nasce. É motivo de alegria, mas a alegria que deve apontar para a salvação. E somente ocorre salvação se há uma verdadeira conversão, uma transformação de vida. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 1, dos versículos 1 ao 18, é uma introdução teológica profunda que estabelece os principais temas do Evangelho: a divindade de Cristo, sua encarnação e sua missão de revelar Deus ao mundo. E diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, João começa com uma perspectiva cósmica e atemporal, ou seja, para além do tempo, ligando Jesus ao princípio da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ecoa Gênesis capítulo 1, do versículo 1, sugerindo que Jesus, o Verbo, Logos, existe desde a eternidade. E o termo Logos, do grego, comunica tanto a sabedoria criativa judaica, nós temos lá em Sabedoria, capítulo 9, dos versículos 1 ao 2, quanto a razão universal da filosofia grega. Ele estava no princípio com Deus, reforça a coexistência eterna do Verbo com Deus, distinguindo-o com uma pessoa divina. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Jesus é o agente da criação. Não há nada criado fora do Verbo. E tudo isso participa da revelação, da redenção, para que tenhamos vida nova e vida em abundância. Nós participamos da vida em Cristo, ou devemos participar da vida em Cristo. Participamos pelo nosso batismo, mas devemos participar nas nossas decisões do dia a dia. Os nossos compromissos devem ser o compromisso com Cristo, naquilo que nós fazemos. Por mais que seja difícil, é preciso dar continuidade na caminhada, conforme na primeira leitura, sermos portadores da paz e dessa boa nova, para que tenhamos uma vida diferente em Cristo e na caminhada de conversão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.